acho que quando ele tá bem fisicamente, ele é o melhor zagueiro do Flamengo. Disparado, né, Dani? Boa tarde para você, todo mundo aqui na mesa, Sormani, Zé, Pedro, fã de esporte. O Rodrigo é um zagueiro de nível europeu. Ele não esteve na Europa, ele não foi para a Europa, ele não fez um movimento de saída do Brasil para a Europa por uma situação médica, quadro clínico. Inclusive, teve uma situação. Rodrigo Caio, porque depois ele não joga desde dezembro, né? E a expectativa para o jogo de hoje é que o Rodrigo Caio vá a campo. Isso é uma postagem recente dele, falando: Nossa, guerreiro, quantas lutas, hein? Ontem à noite ele posta isso, desistir nunca foi uma opção. E a sua história de vida fala por si só. Meu coração tá cheio de gratidão, porque eu tenho um Deus incomparável e uma família abençoada que em todo momento restaurou por completo uma fé inigualável. E assim, é muito tempo para um jogador de futebol ficar fora, né, Zé? A gente tem a recuperação. A gente tem o vídeo também, meninos, senão a gente dá uma olhadinha para colocar daqui a pouco. Temo? Então pode colocar aí pra gente já abrir com o Zé aqui. A expectativa hoje é para saber se ele começa o jogo, se ele tem condição de jogar 45 minutos, se sai do banco para isso. É uma recuperação longa. Ele coloca ontem à noite mostrando que ainda está em tratamento. Me chamou muita atenção, Zé, a perda de massa muscular, assim, comparando uma perna com a outra, daqui a pouco ele aparece correndo. E pela tua experiência, assim, tem condição hoje de entrar e entrar bem? Vai ter que ser um retorno aos poucos? Boa tarde, Dani, Pedro, Facinca, seu Sormani. Eu acho que essas imagens, né, são da época que ele tinha começado a fazer o tratamento. Sim, é o processo todo, tal, né? Realmente a perda de massa muscular é impressionante, né? Mas eu acho que hoje, se de fato ele entrar em campo, é porque ele foi bem assistido pelos profissionais do Flamengo, tem um aval de um departamento médico. Ele também não iria se arriscar dessa forma, né? Para não poder, de fato, perder mais um período longo, né? De ausência dos gramados. A gente sabe, infelizmente, do histórico do Rodrigo Caio. Isso começou bem cedo, né? Acho que foi com 15 ou 16 anos. Ele já tinha tido um problema seríssimo de joelho. Depois, ao longo da carreira, foi piorando. Mas eu torço para que ele possa voltar a jogar futebol. Eu sei o quanto é difícil um atleta de alto nível ficar parado o tempo que ele ficou parado, né? O jogador de futebol, muitas vezes, ele não... O fato da lesão, ele não gosta da lesão em si, por si só. Ele não gosta de fazer a fisioterapia, que acho que é a pior coisa que tem. O pós-operatório. O problema o dia a dia. Cirurgia não é problema, Sim, é o que vem depois. O dia a dia. Cirurgia você está sedado. Você volta a jogar. Anestesiado. Você volta. Aí você pensa que está bem, você vai lá e estoura de novo a lesão. Eu tive uma fase ruim na minha vida quando eu tive que operar de pubalgia. E aí eu tava tudo bem, fiquei 3 meses... É mais chata, né, Zé? É mais chata, tá, né? Legal, beleza, tal. Aí a fisioterapeuta falou assim, você precisa agora chutar a bola para testar, porque a gente tá testando só toque, movimentação. Estrela, né, cara? O primeiro chute que eu dei, eu mandei todo mundo para aquele lugar e tal, e tive que ficar mais 2 meses parado para refazer todo o tratamento. Então é bem complicado quando você tem uma lesão séria como essa do Rodrigo. Eu espero que ele possa jogar 45, depois 60, depois 70, depois 90. Voltar com 90 é muito. Não acredito que ele deva voltar com 90 minutos. Não sei, pode ser que eu esteja errado, porque, de novo, as informações que eles possuem dentro do departamento médico é uma informação, eu estou falando apenas baseado na experiência. Mas acho que meio tempo já é uma vitória, né? Sim. Pode ser. Eu torço. É um menino do bem. Sim, bastante. Esse rapaz é um menino do bem. É um cara difícil de se encontrar dentro do futebol com a índole desse garoto aí. Isso é uma verdade. E eu acho que tem um outro ponto, né, Facinca? Ontem a gente estava aqui falando dessa zaga do Flamengo. A gente pode até desenhar daqui a pouco para ouvir todo mundo, que você deu qual seria a sua zaga titular e eu quero ouvir os meninos também. Mas, assim, acho que indiscutivelmente, que... Quando ele está bem fisicamente, ele é o melhor zagueiro do Flamengo. Disparado, né, Dani? Boa tarde para você, todo mundo aqui na mesa, Sormani, Zé, Pedro, fã de esporte. Tecnicamente, ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem à disposição. Um zagueiro que tem uma vantagem em relação a muitos outros, né? E para mim é um fundamento principal para você jogar na posição. O Rodrigo Caio tem muita colocação. Dificilmente o Rodrigo Caio perde um duelo ou ele chega atrasado numa bola, ou você vê um Rodrigo Caio numa movimentação, como a gente brinca ali, de ficar no mata-burro, né? O mata-burro é aquela zona intermediária, a zaga, você não sabe se você está marcando como volante, é onde o Davi Luiz adora morar. Ele mora ali, naquela região do chamado mata-burro, né? Enfim, é uma colocação péssima em relação ao Rodrigo Caio, que tem um outro tipo de posicionamento.
E infelizmente sofre com lesões, né? E já desde os tempos de São Paulo. Aliás, foi muito injustiçado no São Paulo, né? O que fizeram com ele foi uma tremenda sacanagem. Arrebentaram com ele no São Paulo de uma forma muito covarde, injusta. E ele mereceu todos os louros depois, já no ano seguinte, no Flamengo, de ganhando tudo, de se mostrando um zagueiro muito competente. E não à toa, se mostrou pela bola. Um jogador que talvez, Dani, se não estivesse com essa condição física debilitada, estaria numa seleção brasileira. Estaria, como já esteve em listas, como já foi visto pelo Tite, e tem muita capacidade de, por exemplo, se a gente pega um comparativo, né, já a gente vai falar de seleção, do que é o Gabriel Martinelli, aliás, o Magalhães, perdão, Martinelli, o centroavante, o Gabriel Magalhães, o Rodrigo é melhor que ele. O Rodrigo tem mais capacidade que ele, o Rodrigo tem mais colocação que ele. Então, olha só o nível de zagueiro que o Flamengo tem à disposição. Ele se recuperando, o Flamengo ganha um potencial de começar a acertar o setor defensivo novamente muito grande. Boa tarde para você, aos colegas, aos companheiros aqui, ao fã de esporte. O Rodrigo é um zagueiro de nível europeu. Ele não esteve na Europa, ele não foi para a Europa, ele não fez um movimento de saída do Brasil para a Europa por uma situação médica, quadro clínico. Inclusive, teve uma situação, chegou a ser negociado, fez exame. Voltou, é verdade. O Atlético de Madrid, né, ou foi o Valência? Futebol espanhol. Sim. Agora, não, mas ele teve... Não, acho que foi o Atlético de Madrid. E depois ele foi pro Valência também, não rolou. Ele seria emprestado também, mas já na negociação do exame médico, né? Que tá tudo certo, vai fazer o exame médico, ele bateu e voltou. Mas o padrão dele é esse, Dani. Acontece que é como o Zé lembrou. Ele até explicava, né? Porque dentro daquelas imagens que ele divulgou ontem, que já tinha sido até viralizada por uma visita de um torcedor no Ninho do Urubu, chamava atenção como o joelho direito dele estava, de certa forma, deformado. E ele explicava que aquilo ali se dava porque ali entre 15 e 16 anos ele teve que reconstruir uma patela inteira. E aquilo ali deformou. Você só corrige isso com uma cirurgia plástica. Ele falou, não vou corrigir, não vou fazer uma cirurgia plástica nesse momento, que aquilo ali não incomodava. Então, ele sempre teve esse problema. Então, quando você já tem uma reconstrução de patela aos 15, 16 anos, nós não somos médicos, mas a gente consegue entender a profundidade do caso. Aí, então, a gente entende pelo que ele fala. Ele reconstruiu a patela, teve uma situação muito delicada, ele sempre sofreu com isso. E por isso, ele não bateu onde ele estaria. Você perguntou onde ele estaria. Ele era um zagueiro de nível de futebol europeu. Quando ele surgiu... Tanto que ele era seleção... Pela classe... Não, e ele esteve em muitos momentos no radar do Tite. Até o Tite conseguir entender. Ele entrega, ele não entrega, as lesões vão complicar, não vão, até que ele sai do radar, o Tite precisa olhar para outras opções, porque de fato ele não tinha uma sequência. Eu não acho que o Rodrigo Caio, essa altura da carreira, ele vai te entregar 20 jogos em sequência, não acho que ele vai te entregar 10, 15 jogos de alto nível de brasileiro, Libertadores em sequência, ainda mais na temporada assim, só que ele ainda te ajuda muito. Você tendo banco para rodar, você tendo as opções que você tem, nas principais competições, nos principais duelos, quando você tiver o Rodrigo Caio em campo, é um ganho muito grande. Agora a questão é como vai responder, a gente nunca sabe. Uma coisa que você falou, né? Uma coisa é a tua recuperação, teu treino, outra coisa é quando você vai para campo. Eu, particularmente, eu torço muito, né? Torço muito porque não conheço pessoalmente, mas é o que o Zé fala, todas as pessoas que você conversa no futebol, é uma das poucas unanimidades, inclusive, dentro do Flamengo hoje. Fala como o Rodrigo é boa gente, como o Rodrigo não merecia isso tudo que ele passa. Então, uma pessoa que é boa gente num meio tão complicado, sabe, a gente não quer lesão, nada. E outra bola, Vamos ver o que ele projetou para hoje? Como é que ele vai entrar? Não consegue, recua todo mundo, espera e define o pior zagueiro ou o pior lateral. E aí você joga e empurra o time para jogar. Já tem mais uma cara de esquema com 3 zagueiros Então, mesmo. é isso. É por isso que eu coloquei aí, porque a gente está falando de possibilidades, né? Esse é o jogo de hoje. A ida foi 2-1 para o Flamengo. Hoje o jogo no Raulino de Oliveira. O Maracanã está fechado para troca do gramado ainda. De novo? Não, ainda. Grama de inverno. Mas é padrão. É 10 dias para fazer o plantio de grama de inverno. Calma, jovens. Que deu ruim lá. Não deu ruim, não. Tá tudo bem. Daqui a pouco tá aberto o Maracanã de novo. O Flamengo ficou jogando... Não. Dessa vez são 10 dias, já estava previsto. E aí, nesse tempo, joga fora. Por isso que é em Volta Redonda hoje. Mas já tá lá no Maracanã. Aí, ó, o Hugo no gol, né? Lembrando que o Diego Alves também teve uma lesão constatada. Não estava sendo utilizado. O Santos também tá machucado. O Santos tá fora. Então, vai o Hugo e os outros 2 relacionados são os meninos da base. Pablo, Rodrigo Caio voltando. A gente está colocando ele como possivelmente começando o confronto com o Léo Pereira. Thiago Maia ou Arão. João Gomes.
dois desses três vão estar em campo, né? Ayrton Lucas aberto de um lado, Mateuzinho de outro, os dois jogando de ala, com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro jogando lá na frente. Lázaro ou o Marinho ficam como opções. O Marinho já está recuperado da questão da costela. Acho que para o jogo de hoje, assim, o Flamengo não, com esse time, embora esteja sem muitos jogadores importantes, Pedro, ele não pode correr nenhum risco, né? Tem uma vantagem já do jogo de ida. Isso é fundamental, né? Antes de qualquer coisa, né, Dani? Você pode experimentar, testar, voltar com o Rodrigo. Você não pode correr o risco de propiciar uma tragédia ali, digamos assim. Agora, a formação, acho que ela diz muito sobre o que a gente estava falando. É um jogo, de certa forma, seguro, entre aspas, tranquilo, dentro do que o Flamengo vai encarar na temporada. O maior desafio dele não é contra o Altos. Num jogo de volta, com alguma vantagem que você tem. Então, acho que a situação do Rodrigo ali pelo meio tem três zagueiros ali, a gente viu 3 zagueiros. Eu acho que mais do que ter a convicção que aqueles dois ali são as melhores opções, eu acho que tem uma certa proteção de 2 homens de ofício para um cara que está voltando depois de mais de 5 meses sem atuar. Eu acho que tem o Rodrigo num teste, como o Zé falou, para ser esse cara da sobra, por toda a característica dele. E acho que tem muito de observação, Dani. Tudo que a gente observa ali, tudo que a gente vê ali, não é definitivo. Você não vai ter o Rodrigo em todos os jogos da temporada, você não sabe como vai estar o Pablo, você não sabe como vai estar o Fabrício Bruno quando voltar, você não sabe qual é a situação do time respondendo sem o Davi Luiz. Se começar a responder melhor com o Rodrigo por ali sem o Davi Luiz, Davi que vem apresentando algumas falhas nos últimos jogos. Sim. Então, assim, a única coisa que eu não consigo cravar é que vai ter uma formação padrão da zaga do Flamengo. O Flamengo não consegue repetir escalação assim como os outros times por conta da temporada, por conta das lesões. Agora, é muito interessante observar que ele vai ter 3 caras de ofício, ele abre um homem da esquerda, que antes era o Felipe Luiz, fazia muito mais essa saída em 3, né? Esse tripé ali, do que exatamente uma função de Wallace se aproximando. O Ayrton Lucas tem outra característica. Será que agora a opção vai ser por isso? Com o Felipe fora de lesão, ele vai de fato optar por um zagueiro por ali? Ou ele vai optar por outro cara por ali? Vai puxar alguém que faça? Eu acho que mudar para 2 zagueiros na saída de bola ele não vai fazer. A tal linha de 4 que a gente comentava. Isso eu acho que não vai acontecer. Então acho que hoje é muito mais um rascunho. Quando devia acontecer, né? Não, eu acho que não vai acontecer. É só a gente olhar o trabalho do Paulo. Ele nunca fez isso, né? Sim. Eu só estou dando a minha opinião. Eu acho que hoje... Você defende com a linha de 4 e quando se atraca, você deixa 3 atrás. Eu acho que hoje tem muito mais uma cara de um treino de luxo, já que você não tem tempo para esse tipo de atividade. Tem muito mais a cara de um treino de luxo de como você vai resolver essa defesa nas próximas semanas sem o Felipe, com tantos zagueiros lesionados, e com essa volta do Rodrigo. Para mim, tem muito mais essa cara do que estabelecer uma verdade definitiva. Funcionou contra o Altos, então é o padrão para a temporada. Não é. Não é. O enfrentamento contra o ataque do Altos não é o padrão para a temporada. Então, vejo muito como o Paulo tentando mais alguma ideia ali para ver como ele vai se portar nas próximas semanas, com jogos mais difíceis, com Libertadores, com enfrentamento de brasileiro, sem zagueiros lesionados, sem Felipe Luiz, Rodrigo voltando, onde ele encaixa, ele assume a vaga do Davi, ele pode adaptar o Davi em outra situação, ele protege mais essa linha de zaga com 2 zagueiros, com 2 volantes. Então, acho que tem muito mais um jogo de observação, de novo, para o Paulo, Dani. Bom, e aí ali na frente a gente estava vendo o Pedro como possibilidade, né? O Gabigol está relacionado para a partida, vai estar à disposição do treinador, mas passa muito por isso que o Pedro Ivo fala que em relação a ser um treino de luxo, então de repente também é uma possibilidade dele ganhar esse espaço. O Gabigol ficou fora da lista do Tite. O Tite fez a convocação dele